Senhor presidente, eu quero, como membro da CPI, que investigou o tráfico ilegal de armas e munições no estado do Rio de Janeiro, trazer aqui o meu relato dos vários avanços que esse relatório traz no tocante à segurança pública, ao controle desses materiais do nosso estado, mas também lamentar, senhor presidente, algumas sugestões constantes da conclusão final desse relatório, que motivaram inclusive o meu voto contra na comissão parlamentar de inquérito e também embasarão o meu voto não aqui em plenário. Mas avanços, presidente, são obviamente reconhecidos. Por exemplo, melhorar a integração e a comunicação entre as instituições responsáveis pela fiscalização e o cumprimento do Estatuto do Desarmamento. Durante esse tempo de trabalho, a gente pôde constatar essa falta de integração, a falta de comunicação e realmente talvez a falta de uma iniciativa para que essas autoridades sentassem-se e pudessem juntas definir a melhor estratégia para que o Estatuto do Desarmamento fosse cumprido com o melhor aproveitamento. Outro avanço, senhor presidente, a sugestão de mudanças no controle do armamento das forças de segurança, como a implementação de sistema biométrico para controlar a retirada dessas armas, por exemplo, os almoxarifados dos batalhões da Polícia Militar. Então, ao invés de ser como é hoje, por um livro em que preenche-se os dados de quem está entregando armamento e quem está recolhendo esse armamento para ir para as ruas fazer o policiamento ostensivo, que isso seja esse controle seja eletrônico. Um outro ponto que eu acho essencial de avanço que essa CPI conseguiu implementar foi no tocante a identificar onde há a maior burocracia para que as armas apreendidas pela polícia pudessem ser destruídas, uma vez que não tem mais nenhuma utilidade para as forças de segurança e, portanto, acabam virando montanhas de armas no depósito da DEFAI, da Delegacia de Fiscalização de Armas e Explosivos aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, submetendo inclusive os policiais civis que lá trabalham a uma situação insalubre, realmente desumana, em função da precariedade com que esse material é armazenado. Um outro ponto que também destaco é a desmistificação de que não havia um controle por parte das indústrias fabricantes de munição. Em visita à CBC, que é quem, aqui no Brasil, quem produz os cartuchos e munições, quase como num monopólio, mas podemos constatar como é feito o controle de forma organizada e com a qualidade da munição brasileira que é exportada para o mundo inteiro. Por outro lado, senhor presidente, eu não poderia também concordar, aí que eu lamento que o relatório tenha sido eivado, do meu ponto de vista de ideologia, responsabilizar aqueles que mais são fiscalizados pelas autoridades e aqueles que mais sofrem restrições na letra do Estatuto do Desarmamento, que é o cidadão brasileiro. Então, senhor presidente, eu não posso concordar, por exemplo, com a sugestão do relatório de que o Congresso Nacional altere a legislação visando a limitar a uma arma curta e uma arma longa o número máximo de armas a ser comprada por qualquer cidadão brasileiro. Então aqui incluem-se os profissionais de segurança pública. Um outro ponto de discordância em que o relatório também sugere que seja obrigatória a extração do dispositivo de disparo e cimentação do cano das armas adquiridas internamente ou importadas por colecionadores. Eu não vejo qual é o impacto disso no controle do tráfico de armas e munições no Rio de Janeiro. Um outro ponto que também motivou meu voto contrário, presidente, já concluindo, é a sugestão de proibição de recarga de munições por parte dos clubes de tiro e atiradores esportivos. A comissão, presidente, não ouviu um representante sequer desse segmento. Portanto, essas sugestões que fiz leitura, elas já estariam no relatório, independente de termos ouvido ou não pessoas que poderiam esclarecer e desmistificar aos membros da CPI que há o controle. Poderiam explicar que esse tipo de medida simplesmente inviabilizaria o esporte do Brasil.
o esporte de tiro, presidente. Então, apesar de ter havido a sugestão de minha parte para que alguns nomes fossem chamados à CPI, como, por exemplo, os representantes aqui do Movimento Viva Brasil, os representantes da ANIAM, da Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições, representantes da Confederação Nacional de Tiro Defensivo, que poderiam esclarecer esses assuntos, e se os deputados ouvissem como eles são cumpridores da legislação, certamente esses pontos não estariam presentes aqui nesse relatório final. Então, presidente, em função, disso tudo que eu discorri, e entendendo que algumas sugestões do relatório partem de premissas equivocadas, como a premissa de que campanhas de desarmamento colaboram, vou concluir, presidente, colaboram para a redução dos crimes cometidos com arma de fogo. Prova disso é um artigo interessantíssimo, publicado no blog do Arnaldo de Azevedo, em que ele mostra que, em suma, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes responsáveis pela queda na média nacional desses crimes violentos, letais e intencionais, que são aqueles cometidos, são os diversos cometidos com arma de fogo. Mas quando botamos uma lupa sobre vários estados brasileiros, nós vemos que, principalmente no Nordeste, esses índices de criminalidade aumentaram muito. Então, na verdade, foram circunstâncias particulares de alguns estados como o Rio e como São Paulo, que colaboraram para a redução dessa média nacional, mas em âmbito brasileiro, nós percebemos que há o aumento da criminalidade envolvendo arma de fogo em vários estados. Prova de que não são campanhas de desarmamento que colaboram para a redução desses índices de criminalidade. Então, senhor presidente, quando o Estado se mostra ineficiente para coibir práticas de crime, o caminho mais fácil é responsabilizar e penalizar ainda mais aqueles que já cumprem a rigorosa legislação de controles de armas e munições no nosso país, que é o cidadão brasileiro. Então, em função disso, senhor presidente, é que justifico o meu voto contrário a esse relatório da CPI das Armas.